agora, hora do quadro Clínica da Alma com os nossos queridos pastores que já estão a postos aqui. Não é mesmo, pastores? Bom dia, pastor. Querido. Seja bem-vindo, pastor Obrigado. Rogério Goulart. Pastor Rogerinho, seja bem-vindo, pastor. E pastor Guerra. Deus abençoe. Hoje o senhor está até de óculos mesmo, hein, pastor? Hoje está de óculos sem tapirapa. Sem pirata. Sem pirataria. Abandonei o Caribe. Sejam muito bem-vindos. Né? Nós temos um tema aí muito interessante, temos trabalhado aí a semana inteira, né, gente? Sobre a questão do ódio. Hoje a gente vai falar sobre o ódio sobrecarrega a alma. Uau! Isso é muito sério. E qual que é o texto base que nós vamos usar, pastor? 1 João 4, versículo 20. Fala assim, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Aqui nós temos aqui sobre a questão do ódio, fala assim, o ódio é, sem dúvida, causador de inúmeros males espirituais. Ele é em si uma doença que afeta o sistema nervoso e avilta a personalidade. É um mal que conduz suas vítimas ao desespero e autodestruição. Então, nós temos aqui que realmente ele traz um peso tremendo para o corpo, né? E isso traz uma somatização, porque ele vai realmente sobrecarregar a alma. A pessoa vai ter, o ódio vai tirar até a intimidade dela com Deus, vai dificultar as orações, não é? Ele vai ter, né, dificuldade em orar e chega perto da gente e fala assim, Deus não fala comigo, não acontece nada na minha vida. Aí você vai olhar lá, a pessoa está com ódio dentro dela lá há muito tempo e realmente vai trazer esse peso na alma, espiritual e de outra forma. E vocês vão continuar falando, eu quero só deixar os canais de interatividade abertos, porque o pessoal pode estar ligando, pode estar realmente mandando aí a mensagem, você pode mandar a mensagem e você pode ligar para cá no 3209-3301, 3209-3301, opção 1, para você participar conosco, deixe a sua mensagem, deixe o seu testemunho, os pastores vão responder aquilo que você colocar ali para a gente. Você pode falar ao vivo também no 3253-3320, 3253-3320, DDD 31. Os pastores vão responder aqui a sua dúvida, a sua pergunta. Então, assim, os canais estão abertos para você participar. Então, não perca essa oportunidade. Pastores, vocês vão estar falando... Posso só ler duas mensagens que nós recebemos? Um é da Eleia, de Belo Horizonte. Estou passando por um problema emocional difícil contra a lei de Deus. Precisaria que os pastores me atendessem com urgência. Eleia? Eleia. Eleia, você precisa ir lá no ministério, né? Das 9 às 18 horas, segunda a sexta-feira. Aí você vai lá e pode preencher uma ficha de aconselhamento que nós temos. E nessa ficha, então logo a gente vai tentar encaixar você para alguém atender você participar num grupo pequeno. Então, assim, você não precisa agendar para ir lá. Você pode ir diretamente, sempre de 9 às 18 horas. É só chegar, só quero preencher a ficha de aconselhamento. Aí você já preenche. E aí, então, logo, a nossa equipe vai entrar em contato com você. Né? Então, aproveita aí, perde a oportunidade, não. Tem o Maicon, de Paracambi. Olha, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu vejo muitos casais, principalmente a mulher, que passam uma situação e depois joga isso à tona. Imagino que é jogar na cara do outro. Quero saber como lidar com isso, se é normal da mulher. Fala aí, pastor, depois no final eu complemento. Não, então não. Então fala você e a gente complementa depois. Não. Fala vocês. Tá bom. Vou falar, Rogério. Olha, a questão de estar jogando, né, trazendo à tona, não é uma particularidade da mulher, é uma particularidade de quem está ferido.
Exatamente. Então, quem está ferido, ele é que sabe a dimensão da sua dor. Em alguns momentos, a gente acha que a mulher tem mais facilidade para isso, é porque a mulher ela tem mais facilidade de externar a sua dor de uma maneira verbal. Nós, os homens, costumamos vivenciar essa dor, mas não de uma maneira tão clara. Nós, muitas vezes, tomamos comportamentos que nos levam ao isolamento, que nos levam a calar, que nos levam à tristeza, a abandonar as pessoas. Mas isso não quer dizer que a dor não exista. Então, quando nós paramos e olhamos as formas de comunicação, as formas de comunicação é que se diferenciam, mas o ferido, ele é ferido. E a dor, ela vai ser exteriorizada de alguma maneira. Então, verbal ou não. E o que eu até falei de complementar é porque ele falou assim, casais, né? Uhum. E casamento, você vai... limites são necessários em casamento. E o casamento ele é feito de acordos. Começa ali no acordo, né? Toda aquela parte jurídica também do casamento. Então, são feitos de acordos. Então, o que é necessário? A comunicação é muito importante você desenvolver no seu casamento. Então, você tem algum problema, alguma questão? Se assente, converse com a pessoa e faça acordos. Um deles, eu falo porque lá em casa a gente tem acordos. Um deles é, aquilo que foi resolvido não vem à tona. Então, nem adianta eu tenho 13 anos de casada, nem adianta eu querer trazer à memória aquilo que não me dá esperança. Porque naquele momento, como eu tenho um acordo com o Léo, ele me avisa, Carol, isso aí já resolvemos. Aí eu falo, realmente, fizemos um acordo. Porque isso é natural do ser humano, porque falhas nós vamos cometer. E às vezes podemos cometer uma falha, uma mesma falha, relacionada a algo que já erramos. E a tendência é, de novo, e tal. Mas se isso já foi resolvido, já foi sentado, já foi perdoado, já é caminhar para frente. E se não tivermos esse acordo, vamos estar julgando, né, pastores? Na cara do outro, vai falar, porque você... Levantar defunto, né? Que vai levantar defunto, né? Isso é não coisa resolve. Que já enterrou, não Tá sabe. enterrado, Aí tá vem com mau cheiro, né? Ó, Aí e vem com como? mau cheiro, né? Isso não é bom. Essa pedra já foi colocada em cima de certos assuntos que já foram tratados, resolvidos, pronto. Então, para que você vai ter que tirar a pedra de novo para suscitar coisas que já foram consertadas? Então, deixa para trás. Então, assim, cada situação que vier, acerta e volta, segue para frente, bola para frente, né? Então vamos retomar a questão do ódio sobrecarregar a alma, pastores. Eu queria só falar a respeito desse texto que nós lemos, que fala que diz que se você diz que ama a Deus, mas você odeia o seu irmão, ou você não aceita o seu irmão, dependendo da tradução, você não gosta do seu irmão, mas a palavra justamente diz que você não ama, né? Você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, né? Então, ou seja, você ama a Deus, mas odeia o seu irmão, então você está sendo mentiroso, porque na realidade, se existe ódio no seu coração por qualquer coisa ou por qualquer pessoa, então ali existe então uma legalidade e o amor de Deus então ele não é real, ou seja, seu para Deus. Por quê? Porque nós somos seres sociáveis, ou seja, relacionáveis, e nós servimos a um Deus que é amor, Deus amor. Então, se na realidade nós dizemos que amamos a Deus porque a gente não vê e você odeia ou não ama quem você vê, então você está sendo extremamente antagônico no seu relacionamento. Não é? Por quê? Porque Deus, na realidade, eu não vejo, eu não preciso conviver com Deus visivelmente, ou seja, meus olhos naturais, então é muito mais fácil. Mas, na realidade, o amor de Deus se expressa através das pessoas, o amor de Deus se expressa através dos irmãos, não é? Porque a palavra de Deus é muito clara, onde estiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, eu estarei no meio de vós. Então, Ele está no meio de nós. Então, se nós temos um Deus que nós nos relacionamos, então as pessoas são também para serem relacionadas. E nós temos que ver Deus na vida das pessoas, assim como elas também procuram enxergar Deus nas nossas vidas.
Então isso é muito importante, sabe? Se você tem qualquer pendência com alguém, algum parente, algum familiar, alguém na igreja, então conserte o mais rápido possível, sabe? Se você vem alimentando uma situação de anos, de falta de perdão, isso está o quê? Na realidade só crescendo, e muitas vezes você é assim, sabe? É raptado seu pensamento, muitas vezes com pensamentos de vingança, de elaborar talvez uma forma de se vingar, de fazer a pessoa sentir um pouco da dor que você está sentindo. Você está alimentando então aí o que nós já falamos aqui desde segunda-feira, sabe? Essa amargura, essa ira não controlada que leva a um ódio, né? Então isso precisa ser arrancado dentro de você, para que você experimente o verdadeiro amor do Senhor invadindo seu coração e a sua mente. Eu queria, Rogério, até ressaltar que nesse texto, esse texto ele é um confronto muito grande para nós que vivemos uma vida religiosa. Exato. Porque a vida religiosa é uma vida que ela não desenvolve relacionamento. O nosso relacionamento é com a religião e não com a pessoa, e aí eu também não desenvolvo um relacionamento com Deus. Então eu vou à igreja todos os domingos, eu assisto, né, porque aí é assistir mesmo, né, todos os cultos, eu vou em congressos, faço conferências. Estou em dia com o meu carnê. Entendeu? Exatamente. É isso mesmo. Pago dízimo, né, porque aí, como é relacionamento, nem é entregue, é pagar. Então, são situações que elas vão nos levando cada vez mais para uma situação que não é real. Eu acabo acreditando até que eu sou uma boa pessoa. E nós deparamos muito com esse tipo de gente. engano, né, quando a pastor? gente está aconselhando, mas eu sou bom, né? Então, olha tudo que eu estou fazendo. Mas, na realidade, é uma vida religiosa, sem relacionamento. Por quê? Porque se eu não estou vivendo o amor com os meus irmãos, eu, consequentemente, não estarei vivendo o amor com Deus. E isso vai fazer com que realmente eu viva uma vida religiosa, simplesmente, mas não uma vida de relacionamentos que enriqueçam e que tragam benefícios para mim, tanto espiritualmente quanto emocionalmente. E eu queria perguntar, né? A gente está falando de ódio sobrecarrega a alma. Quais os tipos de sobrecargas que as pessoas têm vivido? Chegam lá, né? Clínica da alma. Quais as cargas que as pessoas estão trazendo que tem afetado a alma delas e que não deveriam trazer? Perdão. A pessoa não consegue perdoar. Outra coisa, ela começa a se isolar porque ela vai afastar das pessoas por conta de ódio. E ela vai se isolando, que é uma das coisas que as pessoas nos procuram. Outra coisa, ela começa a entrar em depressão, porque o ódio vai levar à depressão, que ela não consegue resolver essa causa, então começa a deprimir. Tem pessoas que tomam até remédio, porque vai criando aquele peso na alma e ela acaba tomando remédio e depois você vai ver, não tem nada a ver uma coisa. Ou algum sintoma no organismo mesmo que vai surgir pelo ódio. Gastrite. Muitas vezes a pessoa, mas eu estou tratando de gastrite e tudo, aí vai ver foi gerado pelo onde? Pelo ódio. Entendeu? Outra coisa, comunhão com as pessoas. Aí vai começar a perder a comunhão. Porque o que acontece? Dentro de um lar, a pessoa ela odeia a outra, então ela vai querer provar para a outra que aquela outra pessoa é ruim. E ela acaba, aí a outra pessoa fala assim, não, mas eu não acho que fulano é assim. Ela fala, mas eu acho. Fulano não presta, não vale nada, você entendeu? Porque ela está odiando aquela pessoa e ela quer que o outro faça. Isso acontece muito em casal. Eu já vi questão assim, por exemplo, o marido odeia uma pessoa e quer que a esposa não cumprimenta aquela pessoa, não trata aquela pessoa bem, ou vice-versa. A esposa odeia alguém e fala, você não vai cumprimentar fulano, você não vai tratar fulano bem, você não vai... Não dá nem cumprimentar. Gela, guerra fria. Gela essa pessoa, porque essa pessoa não vale nada. Você entendeu? Então vai contagiar a outra. Certo. De uma forma, e o outro talvez até para não arrumar problema com a pessoa, ele acaba fazendo.
criando o outro. Aí a pessoa fala, mas por que fulano está me cumprimentando? Por que fulano está me tratando bem? Por conta do outro lá que está ódio, que talvez a pessoa nem sabe que o outro está odiando. Entendeu? Certo. Então, uma vez, numa igreja, uma pessoa me procurou e falou assim, eu odeio sua esposa. Odeio sua esposa? Aí eu falei, mas o que ela fez com você? Nada. Eu simplesmente não gosto dela. Minha esposa nem sabia. E aí, então eu pergunto, pastores, como é que é isso? O ódio, ele vem de uma situação, né, mal resolvida. E quando não tem nenhuma situação e tem o ódio, como é que trabalha isso? Na realidade, aqui, eu não sei se é isso, mas eu creio que no que diz respeito aqui à esposa do Guerra, provavelmente a pessoa está vendo características na vida da outra pessoa que ela gostaria de ter. Sim, entende? é isso mesmo. Então, às vezes, é uma Identificação. Hein? Uma identificação. E aí a baixa autoestima. Então, de repente, Ela quer ser o que a outra é, a inveja. A inveja. Então, assim, vê gente que conhece a esposa do Guerra, quer dizer, uma pessoa muito alegre, gosta de rir e brinca com todo mundo, uma pessoa muito fácil de você, assim, se relacionar, ela faz amizades muito rapidamente. E tem pessoas que veem nisso, assim, puxa, como eu gostaria de ser isso. E aí, por ela não ter aquilo, ela desenvolve esse sentimento no coração. Pode também acontecer de, por exemplo, vou dar um exemplo, a pessoa tem dificuldade com o pai e o outro tem características semelhantes ao do pai. E aí ela passa a odiá-la porque ela identifica algo que está mal resolvido na vida dela Isso ali. acontece demais isso. Por exemplo, se a mãe, por exemplo, teve algum problema no relacionamento com o pai, por traição, coisa assim, de repente, se o filho mais velho começa a crescer e começa a ter as características físicas do pai, muitas vezes ele vai sentir A própria mãe a mãe se afastando, criando um distanciamento, né? E gera no filho um sentimento de abandono, não sabe por quê. E muitas vezes é porque a mãe ainda está com um problema não resolvido a respeito do pai e vendo a figura do filho, o próprio pai. A rejeição, então, pode estar muito vinculada a isso, né? Muito Com vinculado. certeza. Uma outra questão interessante, Carol, que faz com que uma outra pessoa que às vezes ela não tem nenhum relacionamento com um outro e toma essa postura de rejeitar ou até mesmo de odiar, são as informações que aquela pessoa recebe. Então, na hora que o Rogério estava falando aqui a respeito da mãe que teve um problema com o pai, então, o filho, ele não estava envolvido na situação, mas se o filho está próximo da mãe e ouve a mãe sempre voltar naquela situação, sempre estar murmurando, queixando, reclamando, o filho vai acabar criando uma imagem do pai que não é a imagem real. Então ele vai criar uma expectativa de relacionamento e uma imagem pela visão do outro. E o outro está fazendo isso de acordo com a sua ferida e com aquilo que ela abomina, que ela odeia. Então essa é uma situação que essa transferência ela também existe e interfere. Então muitas vezes a gente costuma chegar em algum lugar e falar assim, já ouvi falar muito de você. Aí a gente já pergunta, Bem ou mal? Para ver como é que a pessoa está com você, né? O que ouviu falar, O que é? Mas essa é uma situação, porque nós recebemos essas informações e nós criamos um conceito baseado nas informações que a gente recebe. Verdade. Em alguns momentos a gente tem a grata surpresa de ouvir assim, nossa, quando eu ouvi falar de você, eu não achei que você fosse tão simpático como você é. Exatamente. Né? Então, graças a Deus por isso, né? Inclusive, aí olhando pelo outro aspecto, hoje tem muitas mães, e a gente aqui está num horário que a gente alcança muitas mulheres e muitas mães, então muitas vezes existe no seu coração alguma certa resistência a respeito de um filho ou outro filho seu. Avalie o seu coração para ver se de repente você está vendo características, talvez do seu cônjuge, no seu filho, características que você não gosta no seu esposo, mas você vê isso no seu filho e isso gera muitas vezes revolta, gera falta de paciência. Muitas vezes você vem com um sistema assim extremamente severo, duro, né, para corrigir muitas vezes um comportamento, e essa é a forma de corrigir muito forte, você acaba afetando muitas vezes a identidade do filho.
Então isso é importante a gente analisar e permitir sempre que o Espírito Santo de Deus sonde o nosso coração para ver se a gente está sendo justo, equilibrado nessas questões. Então, o inverso também é verdadeiro. E eu estou usando aqui muitas vezes a mulher, mas também tem o aspecto do homem, não é? E que tem esse sentimento também que pode crescer e desenvolver nele. Então, isso é muito importante a gente perceber e permitir, pedir que o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, venha sondar o nosso coração, ver se existe aí algum sentimento não tratado e não resolvido que a gente precisa consertar com o Senhor. E é interessante porque é uma oportunidade, essas questões são oportunidades de ser curado, né? Sim. É uma oportunidade de ser transformado, ser trabalhado. Eu fiquei pensando, às vezes tem até mães que têm os filhos muito semelhantes a elas. E tem dificuldade com o filho, não é porque às vezes lembra do outro, Sim. mas é porque tem características que Se enxerga, não? se enxerga. Isso também pode, né, Sim. pastor? Essa identificação, né? É. Então, nós temos o caso da transferência, mas temos o caso da identificação. É. Aquilo que eu não gosto em mim, eu estou vendo no outro. E isso, de alguma maneira, me faz me afastar do outro por causa daquele comportamento que eu vejo que eu não gosto em mim, né? Eu gostaria, Carol, de voltar à pergunta que você fez com relação a sobrecarregar a alma. Quando nós pensamos na sobrecarga da alma, nós pensamos na alma como um todo. Mas ela, de acordo com a sua pergunta, ela nos dá margem para isso, ela pode ser tratada de formas fragmentadas, em partes. Por exemplo, a memória, a vontade. Então, a razão, essas são partes da memória, da alma. E todas elas podem sofrer contaminações por causa do ódio. Exatamente. Então, os meus sentimentos, o ódio, ele é um sentimento. Então, se eu estabeleço o ódio dentro de mim, eu vou ter dificuldade de liberar ou de manifestar outros sentimentos que vão estar se opondo ao ódio. Por exemplo, o amor. Se eu, por exemplo, pego a minha vontade, se essa vontade ela está contaminada pelo ódio, a minha vontade maior vai ser estar sempre levando vantagem ou estabelecendo um senso de justiça muito grande em relação àquela situação e àquela pessoa. A minha memória, se eu mantenho ódio, eu vou manter aquela pessoa continuamente na minha memória e realimentando essa ferida. Então, isso vai influenciar, inclusive, nas minhas tomadas de decisões. Então, eu vou passar a tomar decisões baseadas nessas contaminações e nessa sobrecarga extremamente negativa que eu vou manter presa a mim através dessas estruturas de alma. Então, a minha alma pode ficar sobrecarregada em todos os aspectos por causa do sentimento do ódio. E aí, consequentemente, quando a alma está sobrecarregada, consequentemente vem os reflexos sobre o corpo físico, A somatização e principalmente o semblante, né? A gente percebe pelo semblante das pessoas que ela está uma pessoa pesada, está abatida. sobrecarregada, abatida. A gente É tem palavra até de na Deus. própria Bíblia, né? Claro, a palavra de Deus fala isso, quer dizer, o coração alegre, Grandes homens, a Bíblia coração tiveram alegre alma formoseia o aflita. rosto, não é? Porque a alma da gente não converte, né? Exatamente. E ela, tem hora que ela grita demais, Grita. fala mais Então, alto é do que isso, ou deveria. seja, o coração, quando ele está leve, ele está alegre, ele traz formosura para o rosto. Consequentemente, se o coração está triste, abatido, está pesado, consequentemente o semblante, né, o físico da pessoa vai se expressar, não é? Então, a gente pode perceber essas coisas quando a gente conversa com as pessoas, né? Pessoa sempre muito rancorosa, né, pastor? E o ódio, ele leva a pessoa a tomar algumas posições na vida ou decisões que depois ele arrepende. Você entendeu? Ele fala assim, por que eu fiz isso? Mas ele fez por conta do ódio. Então, ele tem isso, além dele sobrecarregar a alma, essa sobrecarga da alma leva ele a tomar atitudes
que talvez ele não tomaria se ele não tivesse o ódio. Então ele traz a pessoa, depois a pessoa, nessa conversa com a pessoa, fala assim, nossa, tem gente que até deita na mesa assim da gente, fala, meu Deus, por que eu fiz isso? A pessoa Você fica entendeu? cega? Fica. O ódio ele Ódio cega. Cega. É, entendeu? Cega. Ele cega. E quando a pessoa está cega, qual é a primeira coisa que ela não consegue enxergar? É discernir, ela não consegue discernir o certo do errado. Não é? A razão fica comprometida. Fica totalmente comprometida, exatamente. Então, por isso que é essa questão da cegueira. E aí nós entramos, Carol, numa outra questão que amanhã a gente vai fechar essa questão do ódio, mas ele entra numa questão que muitas vezes a gente não fala, ou as pessoas não percebem porque ela está cega, que ela entra num nível de relacionamento idolátrico com essa pessoa. Ela cria uma idolatria, porque ela odeia tanto aquela pessoa, que aquela pessoa não sai dos seus pensamentos, aquela pessoa não sai do seu dia a dia, então ela pensa naquela pessoa o tempo todo. E qualquer circunstância que surja no seu dia a dia, ela traz aquilo novamente, reporta para a pessoa. Se ela ouve uma história, por exemplo, você conta uma história, porque alguém não sei o que fez, não sei o que, ela, sim, é verdade. Aí o que ela fez? Ela puxou de novo toda aquela história para ela. É porque eu também tive uma situação parecida assim, assim, assim. Então, ou seja, o que acontece? A pessoa está viva o tempo todo diante dela. Nós temos um texto muito forte que fala sobre isso, que é o Salmo 108, né? Que fala a respeito da idolatria, não é? E que gera justamente essas consequências na vida da pessoa. Tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, né? Tem pés, mas não consegue andar. E essa é a consequência que vem sobre a vida da pessoa. Tem narinas, mas não consegue sentir o cheiro, né? Então, a consequência ela é espiritual. praticamente vegeta, né? Porque assim, ela tem olhos, mas não está enxergando. Porque a palavra de Deus fala muito claramente que nós nos tornamos semelhantes a quem nós idolatramos. Então, se eu idolatro aquela pessoa, me torno semelhante àquilo. É difícil isso. Salmo 115, isso, obrigado. 108, não é que eu tirei 108. Um alimento que vai destruir, né? E, como o pastor Rogério falou aqui, vai ruminar aquilo todo dia. Vai acordar com aquilo na cabeça. Entendeu? Então vai ruminando. E aí que chega o rancor. Porque a pessoa fica rancorosa, porque ela vai juntando tanto ódio que ela fica rancorosa. É aí o azedo, aguenta. aquela pessoa Isso, azedo, só murmura, que só dela chegar o ambiente já muda. Chupando limão, né? Mas aí eu pergunto, constantemente, né? Aí eu pergunto, esse tipo de pessoa, é fácil ela chegar lá no atendimento? Ela consegue perceber? Ou quem chega é os familiares, quem convive? Aí você chegou, não. Como que é? Conta pra gente. Muitas vezes é quem convive e não suporta mais. Entendeu? Então, assim, e muitas vezes a pessoa não quer. Porque ela acha que ela tá bem. Não, grande parte acha que não tem, não. Não tem problema algum. E muitas vezes são as pessoas que convivem, que não suportam mais a situação, que acabam levando lá a sugerir, eu quero sugerir você fazer um seminário, ou sabe, você precisa. Você ganhou de presente um seminário. Pago para você e tudo, né? Inclusive já aproveitar, já quero falar aqui do seminário que nós vamos ter no próximo final de semana, né? Do dia 3 ao dia 5. Então, assim, o nosso acampamento, nós chamamos Clínica da Alma, porque ele é acampamento, porque ele é feito num sítio. Né? Então, assim, começa na sexta, o sábado, domingo, e nós vamos ter ali momentos, assim, de muitas ministrações, nas mais variadas áreas, né? Então, você pode entrar em contato conosco, nós, assim, sugerimos que você faça, porque ele realmente, no final de semana, ele traz, assim, ele quebra algumas estruturas aí que a gente não percebe na nossa alma, e ele é muito importante. Então, entre em contato conosco, os telefones estão aparecendo aí na TV, e também você pode enviar o e-mail para a gente, né? O nosso e-mail também vai aparecer, e aí você perguntando como é que faz, você pode pagar no cartão, você pode dividir, então tem várias opções assim que facilitam o seu acesso. Você sai na sexta-feira à noite, ali das dependências da igreja, e retorna para as dependências da igreja no domingo. Então a nossa programação termina exatamente, em nome de Jesus, vai terminar ao meio-dia, dá tempo de você almoçar no domingo, né? E o ônibus vai sair de lá a 1h da tarde, chegando nas dependências da igreja, volta 1h30 mais ou menos, e vai dar tempo de você fazer, você voltar e você cumprir, né, o seu ato cívico. Então, em nome de Jesus,
Queremos encontrar você lá. Eu quero voltar, Carol, à questão que você colocou. A pessoa é levada para lá, quem procura. Na maioria das vezes, a pessoa que ela nos procura, mesmo ela indo, ela não vai falando e não chega falando que ela está nos procurando porque odeia alguém. Não, ela chega como que é? Porque assim, aí a gente vai identificando, né? Mas ela, Das pessoas, ela chega já com as consequências Ela do já ódio. chega com os sintomas, Os sintomas, né? e as consequências. Então, esse caminhar para que ela entenda que aquilo que ela está vivendo é consequência do ódio, normalmente é um dos caminhos que a gente tem que ajudar a pessoa para conduzi-la à cura. Porque ela é aquele negócio, eu sinto a dor de cabeça, então eu vou por causa da dor de cabeça. Ela se justifica? Algumas sim, Grande parte. grande maioria. Então, as pessoas não chegam para nós e falam assim, eu vim procurar a Clínica da Alma porque eu tenho ódio, eu vim procurar a Clínica da Alma porque eu tenho dificuldade de perdoar. Isso tudo vai acontecendo na medida que você vai caminhando com essa pessoa e confrontando essa pessoa. Então, diante dos confrontos, diante daquilo que ela mesma vai falando, né? Entendi. Você chega para ela e em alguns momentos a gente tem que virar e falar Você assim... não acha que isso aí é isso, não? É. É ódio, não? Porque ela Você não chega acha lá, que ela tem que chega lá já perdoar? com os reflexos já, né? Então, como o Rogério falou, né? Às vezes ela chega lá com problema em uma área, chega com problema de dor de cabeça, né? Constante, quadros depressivos. Ah, porque somatizou. Sim, claro. Então chega porque Então, chega nada lá, cura, médico é não isso, cura. né? Aí você vai descobrir, uau. Ela chega lá porque ela está com uma depressão violenta e ela precisa Qual o de um caso acompanhamento. mais assim, sei lá, marcante? Porque são muitos anos. Alguns casos assim que marcou assim, cada um assim, em casos onde essas questões internas, a nossa alma atingiu tão seriamente o nosso físico que fala, uau, que às vezes cada um, porque eu sei que vocês atendem sozinhos também e em grupo. Qual o caso que vocês lembram? Tem uns casos, tem um caso que o Rogério atendendo, né, que a gente não vai citar a pessoa. Isso, aqui, claro. né, Só para às vezes a gente entender, às vezes alguém está que a assistindo pessoa e... carregava um peso muito grande dentro dela que a gente tivemos assim dificuldade de alcançar a pessoa nesse sentido. Porque era muito forte o ódio. Muito pesado. Muito pesado, sabe? E a pessoa não... É aonde a gente não conseguia chegar, nós trabalhamos junto. Então, muitas vezes a pessoa, ela é tão pesado dentro dela que ela fica incapaz de liberar um perdão, de tão forte que é. Trava a boca. A ferida é tão grande que aí, né, você tem que trabalhar outras coisas para depois poder chegar nessa ferida. Porque tem alguns casos, Carol, como o Guerra falou, que muitas vezes pode levar a pessoa até mesmo a se tornar uma pessoa violenta. Sim. Sabe? Uma pessoa iracunda, né? E extremamente violenta. Se puder partir para cima, para poder bater e extravasar o seu ódio, e ela faz. Então, assim, então tem várias coisas. A questão que nós falamos aqui sobre mutilação, né? Que aí a gente abre um pouquinho mais, não só o aspecto de mutilar, mas a autoviolência, né? Então, assim, ela são quadros de ódios contidos, de sentimentos extremamente dolorosos, contidos por situações que aconteceram na sua vida. Você E falando ela se violenta para o quê? Aliviar a tensão, o peso. No Para Mulheres, na rádio, nós fizemos essa segunda e nós levamos o Dr. Dalton Recaldani, falamos sobre a automutilação. E a gente teve ouvintes, né, que participaram muito, e um deles ele compartilhava que ele havia sido rejeitado pela mãe e ele se batia com a própria correia. Ele pegava e batia. Ele queria saber se isso era automutilação também. Eu atendi um rapaz que ele passou pela FEBEM. Então ele falava assim, ele falou comigo, ele falou, eu me sinto como animal. Olha, Era a forma aquilo que ele ficou gravado na alma dele. Aí ele me perguntou assim, como que eu vou fazer para me perdoar? Se a marca está tão grande na minha vida, você entendeu? Então, não é tão fácil conduzir essa pessoa, não. E mostrar para ela que ela tem que perdoar aquelas pessoas que feriram ela.
não é? Estupro e tudo o que aconteceu, quer dizer, foi vítima de um monte de coisa que depois você chegar para a pessoa e falar assim, não, perdoa e tal, não é assim não. Não é tão fácil assim não é? E tem uma característica muito interessante, já que o Guerra tocou na questão do estupro. As pessoas que passam por violência, e principalmente a violência e o abuso sexual. Sim. E quando essa pessoa é uma pessoa muito próxima, onde existe um relacionamento que ela sabe que precisa amar e, ao mesmo tempo, por causa daquela situação, ela odeia. Então, isso, em muitos momentos, Carol, é muito difícil a gente levar a pessoa a separar as duas coisas. Por exemplo, eu atendi um caso onde a pessoa foi abusada pelo pai, mas ela amava o pai, mas ela odiava o abusador. Só que os dois eram a mesma pessoa. Então, nós temos em muitos momentos esse conflito de levar a pessoa a enxergar o pai como aquele que, de alguma maneira, correspondeu a uma expectativa afetiva, né, de suprimento, e que ela tem uma responsabilidade de honrar, que ela sente um dever de amar, porque é o meu pai. Em compensação, esse meu pai foi aquele que abusou de mim tantas vezes, sabe? Foi aquele que fez isso comigo. Então, é uma situação que a gente muitas vezes tem que trabalhar e a pessoa precisa, primeiro, separar as duas situações, né, da mesma pessoa, para que ela entenda que aquele sentimento que muitas vezes aflora no seu relacionamento com o pai, não é porque ele é o pai, é porque ele foi o abusador. E aí ela precisa realmente vivenciar e liberar esse ódio que ficou guardado e que de alguma maneira ficou debaixo, né, dos panos. Porque como que eu vou odiar meu pai? Ele é meu pai. Não é fácil. Não é fácil. Situação muito grande. Eu ministrei numa moça, numa das clínicas, que quando eu fiz a paternidade, ela me esmurrava. Ela falava assim, eu odeio meu pai, eu odeio, mas dar cada soco. Você entendeu? Até aí depois, né, eu abracei ela e ela comecei a ministrar na vida dela. Aí ela foi mudando o coração dela. E aí ela liberou o perdão para o pai. Mas no início, na ministração, a gente pega muito isso, a pessoa coloca todo o ódio para fora. Então é uma situação bem difícil, assim, né? Até para ministrar, você não sabe a reação da pessoa, né? Algumas vezes a gente já usou até almofada, para a pessoa poder esmurrar, porque realmente... Para não tomar, né? Para não tomar, entendeu? Entendi. Para você não levar. Você não levar, assim, vou dar almofada. Tem situações que são delicadíssimas. Com certeza. Temos, assim, a riqueza de masoquismo que muitas vezes as pessoas, ou que o diabo leva as pessoas a usarem para saciar a sua sede de sexo, enfim, de tantas coisas que a gente é muito doloroso, assim, a gente ouvir alguns testemunhos. E muitas vezes a gente tem que estar sempre, essas orações, por exemplo, que a gente faz, a gente não pode fazer essas orações com olhos fechados, não, porque senão você pode levar um cruzado de direita, de esquerda, e quem vai ser nocauteado é o ministro. Eu conheço pessoas que apanharam já. Então a gente por precisa... orar de olhos fechados. Então a gente tem que ter alguns cuidados, assim, alguns critérios, mas na realidade muitas vezes a pessoa precisa expressar, colocar para fora essa dor que está ali guardada. Né? Por exemplo, muitas vezes a gente faz ministrações de paternidade e a gente faz essa oração, né, abençoando a pessoa, não que a gente está se tornando o pai da pessoa, mas muitas vezes Deus nos usa para que a pessoa seja ministrada. E de repente, às vezes a pessoa tem umas atitudes assim extremamente agressivas nesse momento, como foi o caso do Guerra, que foi soqueado e tal, mas era diferente, uma situação. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e ao mesmo tempo
a gente tem que olhar essas situações com muita seriedade, porque muitas vezes a história da pessoa é regada de requintes de tristezas, de dor, de abusos, de rejeições profundíssimas, né? E muitas vezes a pessoa ela acha assim que ninguém tem condições de ajudá-la, e isso já faz às vezes tantos anos, e ela aprendeu a conviver com essas dores, ela aprendeu a conviver com essa situação, que muitas vezes ela acha que não precisa mais tocar nisso. Mas a gente está aqui falando para você que está nos assistindo. Isso mesmo. Se você está vivendo uma realidade assim, você acha que, não preciso de nada, não quero, ou mesmo talvez você está enfrentando um outro tipo de situação, né? E de repente você começa a perceber agora que está vinculado, linkado a talvez uma situação de ódio que você já está guardando há muitos anos. Então libera isso, não é? Se você não consegue resolver isso sozinho entre você e Deus, nos procure lá na Clínica da Alma, né? A gente está lá e existe uma equipe, não somente nós três, mas uma equipe abençoadíssima que está pronta e preparada para te ajudar e te auxiliar nisso. Amém.